Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, nesta hora, Deus nos concede a graça de deixar uma palavra para meditação. Que Deus venha falar fortemente no seu coração nesta hora. Que o Espírito Santo de Deus te dê força, te dê ânimo nesta caminhada. Quero ler uma passagem da Bíblia Sagrada que se encontra no livro de Romanos, com o capítulo 5 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Pois se pelas transgressões de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, para nós vencer as adversidades da vida, as lutas, vencer Satanás, vencer, irmãos, aleluia, até nós mesmos, é necessário nós usar o poder da fé. Mas a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E o Espírito Santo de Deus me concedeu essa oportunidade de hoje estar trazendo essa palavra para a tua meditação, para que a tua fé seja um pouco mais aumentada. A palavra do Senhor nos diz que nós reinaremos em vida por intermédio de Jesus Cristo. É necessário nós entender que há um grande poder na palavra de Deus. Há um grande poder na palavra quando nós usamos a palavra do Senhor e exercemos um pouco da nossa fé. Porque diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus que todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. A nossa fé, irmãos, está firmada no Senhor e na sua palavra. Bendito é o Cordeiro de Deus. E neste momento, para nossa meditação, o Senhor nos trouxe essa palavra que nos fala que nós reinaremos em vida por Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Neste mundo que nós vivemos, enfrentamos tantas diversidades, tantas provações. Só que se nós usar o poder da palavra, irmãos, sempre seremos muito mais do que vitoriosos. Mas o que Satanás sempre trabalha é que nós, cristãos, nunca pegamos a palavra do Senhor para meditar, para lermos, para ver o que temos de promessa nela. Temos promessa nesta vida e na vida eterna. Aleluia, a coroa de glória, um novo céu e uma nova terra preparado para aqueles que o amam. Mas é necessário, enquanto nós vivemos aqui, estar alicerçado na palavra, porque só pelo poder da palavra é que temos vitória. É só pelo poder da palavra que nós conseguimos derrotar o adversário de nossa alma. A palavra do Senhor nos diz, lá em 2 Coríntios, com o capítulo 10 e o versículo 4, diz a palavra: Porque a arma da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortaleza. Irmãos, o poder da nossa guerra, a arma da nossa guerra é a palavra do Senhor. A espada do Espírito é a palavra do Senhor. Para nós combater o mal, combater a adversidade. E é necessário nós termos a palavra do Senhor, como o salmista diz, guardada em nosso coração para não pecar contra ele e para nós combater o mal, pois está escrito em Isaías, capítulo 54 e versículo 17. Diz a palavra do Senhor que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levanta contra ti, tu a juízo a condenará. Louvado é o Cordeiro de Deus. Então nós precisamos exercer aquilo que temos como promessa, aquilo que nós temos do Senhor como autoridade, que é a palavra dele que ele nos deu. Aqui aonde nós vivemos, irmãos, existe dois reinos
que luta constantemente. Paulo vai nos falar acerca da obra da carne e a obra do Espírito, mas se você ler a Bíblia Sagrada, você vai ver que em diversas passagens nos relata sobre o reino dos céus e o reino de Satanás. A partir do momento que o homem pecou, sujeitou a Satanás, ele tornou-se escravo do diabo. Tornou-se escravo de Satanás, irmãos, e começou a viver sendo sujeitado, sendo governado por Satanás. Só que a palavra do Senhor também nos diz que Jesus Cristo se levantou para nos trazer a vitória, porque enquanto o homem estava sujeito a Satanás, ele tornou também escravo do diabo, e Satanás começou a governar sobre o homem, trazendo enfermidade, morte, doenças incuráveis. A mentira, o engano, a inveja começou a fazer parte da natureza humana devido ao pecado. Só que a palavra do Senhor nos afirma, irmãos, na carta do apóstolo João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3 e o versículo 8. Pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Pois em Mateus capítulo 12 e o versículo 29 está escrito: como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar-lhe todos os seus bens, sem primeiro amarrá-lo? Só depois disso será possível saquear sua casa. Então Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo, amarrou o valente, despojou a casa, libertou os que estavam cativos, amarrou Satanás, tirou o que estava preso nas mãos de Satanás, que era o homem que estava acorrentado pelas mãos de Satanás, e levou o homem para triunfar, pois diz a palavra do Senhor nas cartas do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 2 e o versículo 15, diz a palavra: despojando as autoridades e os poderes malignos, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz do Calvário. Então Jesus triunfou sobre Satanás lá na cruz do Calvário, aleluia, e libertou o homem que estava amarrado, preso nas mãos de Satanás. Louvado é o nome do Senhor. E dessa maneira Deus nos transportou então agora do reino de Satanás, nós passou, irmãos, a estar no reino de Cristo. Diz a palavra em Colossenses capítulo 1 e versículo 13, diz a palavra desta maneira: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então agora, irmãos, nós crentes saímos do domínio das trevas, saímos do domínio de Satanás e passamos agora a estar no reino de Cristo. Começamos agora a andar e viver no reino do Senhor. Mas então, se a palavra é a verdade que nos afirma que agora estamos no reino do Senhor, fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, então, irmãos, é certo que nós temos hoje autoridade para reinar sobre Satanás, reinar sobre o pecado, reinar sobre a adversidade, reinar sobre a mentira, reinar sobre o engano, sobre a ira. Nós temos o poder hoje pela palavra de Deus para reinar, irmãos. Aleluia. E o que Satanás sempre quer é que nós não entendemos essa verdade. O que Satanás sempre quer, irmãos, que nós não entendemos que temos esse poder. Porque quando Jesus Cristo, Ele levou todas as nossas dores, as nossas enfermidades na cruz do Calvário, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, diz a palavra. Irmãos, a partir daquele sacrifício eterno oferecido por nossas vidas, nós tornamos livre. Só que a palavra do Senhor vai nos dizer ainda, no Evangelho de João, louvado é o nome do Senhor, o capítulo 16 e o versículo 24, foi o próprio Senhor Jesus que vai dizer: bendito é o Cordeiro de Deus. Jesus Cristo de Nazaré, ele vai nos dizer dessa maneira:
João capítulo 16, o versículo 24, Jesus disse: Até agora nada pediste em meu nome, pede e recebereis, para que a vossa felicidade seja cumprida. Jesus entregou o nome dele para nós usarmos, depois que ele triunfou na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Louvado é o nome do Senhor, Ele nos deu autoridade para nós pedir tudo o que precisarmos no nome dEle e assim será concedido. E Ele vai dizer em São Marcos, capítulo 16, do versículo 17 em diante, que no nome dEle nós colocaremos as mãos sobre os enfermos e os curarão, no nome dEle expulsaremos o demônio, no nome dEle, aleluia, as enfermidades têm que sair, irmãos. E essa autoridade foi entregue para mim, para você que me ouve nesta hora. A autoridade do Senhor foi entregue para nós usarmos em nossa vida, para nós reinar em vida. E reinar em vida, aleluia, a palavra do Senhor nos ensina o que é reinar. Reinar sobre o pecado, reinar sobre o domínio das trevas. Se Satanás até hoje trabalhou na sua vida, hoje pelo poder dessa palavra, tome posse da vitória, tome posse, irmãos, aleluia, daquilo que Deus te fez ser, aleluia. Nós somos agora, como diz a palavra, embaixador do reino. Então nós temos autoridade para estar reinando e não mais para ser escravo de Satanás. Nós saímos do domínio das trevas, agora estamos no domínio da luz. E pela luz, irmãos, aleluia, a palavra do Senhor nos diz que tudo que está em treva é manifestado pela luz. Então tome posse dessa palavra, vença, inicie esse dia com a vitória do Senhor nas tuas mãos, tome posse da bênção e do milagre, pelo nome de Jesus. Amém.